Norma de execução penal do Estado de Minas Gerais. Esse é o nosso último vídeo da parte teórica. Se der tempo, nós faremos exercícios, mas da parte teórica é o último vídeo, artigo 188, ainda falando do pessoal penitenciário. O médico visitará diariamente o estabelecimento, nas unidades que houver médico, é lógico. Artigo 189. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado e houver comprovada a carência do pessoal do sexo feminino com as qualificações necessárias para o exercício do cargo. As agentes penitenciárias. A parte interna do presídio penitenciário feminina, somente agentes penitenciários do sexo feminino. Escolta, masculino, pode ser masculino. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, de preferência feminino, mas pode ser também masculino se já houver carência de profissionais do sexo feminino. Deve guardar que internamente somente do sexo feminino. Parágrafo único. O pessoal do sexo feminino deverá possuir as mesmas qualificações exigidas para o pessoal do sexo masculino. Também é uma questão lógica. Artigo 190, do diretor do estabelecimento. O ocupante do cargo de diretor do estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos: ter diploma de nível superior em Direito, Psicologia, Pedagogia e Ciências Sociais. Esses quatro aqui são trazidos pela norma de execução penal. Para ser diretor, segundo a norma, Direito, Psicologia, Pedagogia ou Ciências Sociais. Muito pouco provável de cair em prova. 2. Ter capacidade administrativa e vocação para a função. Também tranquilo. 3. Ter idoneidade moral, boa cultura geral, formação especializada e preparação adequada ao serviço penitenciário. Também sem maiores segredos. Parágrafo 1º. O diretor do estabelecimento deverá residir no estabelecimento ou em suas proximidades. Isso aqui é interessante. Então, ele deve residir, ter residência, morar no estabelecimento ou próximo ao estabelecimento penal. 2. O diretor do estabelecimento dedicará tempo integral à sua função e não poderá exercer advocacia nem outra atividade, exceto de professor universitário. Portanto, a função de diretor de estabelecimento é exclusiva, salvo professor universitário. Então, isso deve estar bem tranquilo, bem claro, já que é muito fácil você perceber isso, porque nas outras leis que falam Estatuto de Servidor Público, por exemplo, fala que o magistrado, o juiz, ele deve ter também a função exclusiva, salvo de professor universitário. Então, é uma função que pode exercer o diretor, o magistério. Parágrafo 3º. O diretor de estabelecimento que não for recrutado entre os membros do pessoal penitenciário deve, antes de entrar em função, receber formação técnica e prática sobre o trabalho e direção, salvo se for diplomado em escola profissional ou tiver título em matéria pertinente. Portanto, se o diretor não é um agente penitenciário, nunca trabalhou na unidade prisional, para ele exercer a função, ele deve receber então uma formação técnica e prática, deve fazer um curso, deve ter o estágio, salvo se for diplomado em escola profissional ou tiver título universitário em matéria pertinente. Há pouco tempo atrás começaram a surgir até cursos, especialização em assuntos penitenciários, gestão prisional, curso superior em gestão prisional e por aí vai. Dos direitos do sentenciado e do preso provisório. São direitos do preso os direitos civis, políticos e os sociais, e os especificamente penitenciários, direitos civis, direitos políticos. Portanto, civis, nós temos aqui o direito à igualdade, por exemplo, todos aqueles previstos na Constituição. Os políticos, somente os que forem compatíveis com a prisão. Se for provisório, tem o direito de votar. Se for condenado, há aquela polêmica ainda. É pouco provável que caia na prova essa questão de direitos políticos. Mas, em regra, o condenado não pode votar. Os sociais e os especificamente penitenciários,
Aqui, os penitenciários. Direito a uma cela com espaço mínimo, aeração, ventilação, visita, recreação, a reeducação. Isso são especificamente os penitenciários. O direito sociais, direito à saúde, alimentação, trabalho. 192. Os direitos civis, sociais e políticos, inclusive o de sufrágio, votar, permanece com preso quando não forem retirados expressa e necessariamente pela lei ou pela sentença, foi o que eu acabei de falar. Então, a sentença pode retirar o direito dele de votar e ser votado. Provisório, vai ter o direito. Muitas vezes, muitas unidades não acontece ainda por causa da burocracia e do trabalho que dá. 193. Os direitos penitenciários derivam da relação jurídica constituída entre o sentenciado e a administração penitenciária. A relação do sentenciado e a administração, a relação do dia a dia e o próprio trabalho da unidade prisional, dali gera direitos para aqueles presos. Por exemplo, o direito de ser tratado com respeito. Então, tudo isso deve ser observado. Ainda no artigo 194, nós temos o seguinte: enumeram-se antes da sentença os direitos à presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado ao ter o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Ao contraditório. Então, ele tem direito de contraditório judicial. Toda prova deve ser feita em contraditório. A igualdade entre os sujeitos processuais, ampla defesa, assistência judiciária gratuita nos termos da lei, o de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, o de receber visitas, o de comunicar-se com advogado e familiares, e o de permanecer no estabelecimento mais próximo da localidade ou naquele mais próximo de seu domicílio. Estes são direitos dos sentenciados. Observe o que diz logo no início: enumeram-se antes da sentença o direito, isso é antes da sentença, os direitos à presunção de inocência, como eu falei, contraditório, a igualdade entre os sujeitos processuais, tanto a vítima quanto o acusado, igualdade, a ampla defesa, o direito de se defender de toda forma, assistência jurídica e todos os outros. São direitos previstos lá no artigo 5º da Constituição, também muito tranquilo, não há segredo nesse artigo. Continuando. 195. São especificamente penitenciários os direitos. Então, esses aqui são especificamente penitenciários. Pode cair na prova perguntando, acrescentando um ou tirando. Então, isso aqui é bem uma decoreba mesmo. 1. Ao tratamento reeducativo. A reeducação é para aquele que está preso. A instrução priorizada e a escolaridade de nível fundamental. Pessoal, o ensino fundamental é obrigatório, o ensino médio não. O ensino médio não é obrigatório. Então, instrução priorizada à escolarização de nível fundamental. A profissionalização. Então, ele tem direito de curso profissionalizante. É direito do sentenciado e do preso provisório. 4. Ao trabalho e a sua remuneração e a seguridade social. Os presos condenados, eles têm o direito ao trabalho, eles têm o dever de trabalhar. E também o direito. Sabemos que o trabalho é um dever e é um direito. Ele tem também o direito à remuneração e à seguridade social. Aquele indivíduo que é preso está devidamente inscrito na Previdência Social, ele tem o direito à seguridade social. A seguridade é um tripé que está incluído a Previdência, Assistência e Saúde. Previdência Social, Assistência Social e Saúde. E ele tem o direito. 5. Assistência material e a saúde, e em especial ao tratamento clínico e a assistência psicossocial ao portador de AIDS. Tratamento clínico e assistência psicossocial ao portador de AIDS.
Então ele tem assistência material e a saúde. Material naquilo que necessitar e que for compatível com a prisão, e também a saúde. A saúde é um direito absoluto. É um direito absoluto, não é exceção. Em especial aqueles que possuem AIDS. 6. Assistência social, nomeadamente ao probacionário e ao egresso. Aquele que está em período de prova em liberdade condicional. Ou egresso, que saiu há pouco tempo da prisão no período de prova, ou o ano da prisão definitiva, ou ainda aquele aqui em probacionário, aquele que está sob sursi, suspensão condicional da pena. Eles têm direito à assistência social nomeadamente, então será nomeado um assistente social para acompanhar, ou alguém do serviço social penitenciário que vai acompanhar naquele período de prova. Assistência jurídica é gratuita, é necessário. Hoje é direito a defensoria pública instalada nas unidades prisionais. Assistência religiosa, que é um direito, mas não é um dever. A recreação e o esporte, também direito dos presos, direitos especificamente penitenciários. A comunicação com o mundo exterior, como preparação para sua reinserção, seja por telefonia vigiada, ou seja por correspondência telegráfica ou epistolar, carta. 11 agora, a visita do advogado, família, cônjuge ou companheiro, ele tem direito, então. Isso também não há segredo. 12. Ao acesso aos meios de comunicação social, ele tem direito ao acesso aos meios de comunicação social. Aqui nós temos, ele tem direito, por exemplo, de comprar um jornal, adquirir um jornal. Ainda, pessoal, a televisão é uma regalia. Rádio também é uma regalia. Porque a televisão e rádio não são somente meios de comunicação social. Ela tem ainda possui uma variada programação. A televisão e o rádio ainda é uma regalia, não é um direito. O diretor da unidade prisional pode retirar sem que aquilo seja considerado uma sanção. É uma regalia. Mas ele tem direito, vamos guardar a letra da lei, acesso aos meios de comunicação social. 13. De petição e representação a qualquer autoridade para defesa de direito. Ele pode pedir e representar aos órgãos públicos para defender seus direitos. Entrevista regular com o diretor, não fala se é mensal, não fala se é semanal. Entrevista regular. E é um direito ainda penitenciário ao recebimento de atestado de pena a cumprir, emitido semestralmente sob pena de responsabilização da autoridade competente. Pessoal, cuidado. Aqui, na lei de abuso de autoridade, está anual. Aqui na lei norma de execução penal, está falando semestralmente. Então, nós vamos guardar semestralmente. A cada semestre, o poder público deve enviar, o judiciário deve enviar, então, o atestado de pena a cumprir para aquele sentenciado. Ainda não foi modificado aqui na lei, é isso que nós vamos guardar, então. Dos deveres do sentenciado, artigo 196. Submeter-se ao cumprimento da pena ou medida de segurança, mais uma vez comprovando que ele não tem o direito de fugir, o preso. 2. Permanecer no estabelecimento até a sua libertação. Pessoal, se cair na prova o direito de fuga e alguém marcar que o preso tem direito de fugir, sinceramente, viu? 3. Respeitar as normas do regime penitenciário, tranquilo. 4. Manter atitude de respeito e consideração com os funcionários do estabelecimento e com as autoridades, sejam elas do estabelecimento ou não, as autoridades que visitaram aquele estabelecimento. 4. Manter atitude de respeito e consideração com os funcionários, nós já lemos isso, né? 5. Observar a conduta correta com seus companheiros, os próprios companheiros de cela, ele também tem o dever de ter uma conduta correta com os mesmos. 6. Indenizar os danos causados à administração do estabelecimento. Indenizar, ele causou um dano, então ele deve indenizar, já que ele tem um pecúlio ali, ele pode ter um pecúlio guardado, aquela reserva de dinheiro, então ele deve indenizar. Indenizar as despesas de sua manutenção, isso na medida do possível, nem sempre acontece.
Oitavo, cumprir as prestações alimentícias devidas à família, aquele que deve pagar a pensão alimentícia, então, é o seu dever. Nono, assistir o cônjuge ou o companheiro na manutenção e educação dos filhos. É lógico que isso também na medida do possível, já que ele não estará presente para assistir, dar assistência permanente a eles. E ainda, no artigo 197, essa lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário, dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 25 de janeiro de 94. Pessoal, nós terminamos a norma de execução penal do Estado de Minas Gerais, Lei 11.404, a parte teórica. Na medida do possível, nos meses seguintes, nós veremos com exercícios. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Inscreva-se no canal, por favor, para o seu bem, porque qualquer dúvida, qualquer erro que eu possa ter cometido, eu volto retificando, ou qualquer dúvida que for comum a todos, eu volto aqui retificando, eu volto consertando. Então inscreva-se no canal. Se você não tem uma conta no YouTube, faça uma conta, inscreva-se no canal e você vai receber na sua caixa de e-mail todo vídeo que eu colocar aqui neste canal. Muito obrigado e até a próxima.